Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção, Edésio Petterle. Trabalhos técnicos, Magno Nogueira. Olá, ouvinte da Rádio FMZ, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao programa Conexão aqui na Rádio FMZ, esse espaço de diálogo, escuta e reflexão sobre pessoas e trajetórias que ajudam a pensar o nosso tempo. Um bom dia especial para você que nos acompanha de casa ou do seu expediente de trabalho, você ainda que está no seu veículo, percorrendo a BR-262, mas sintonizado aqui na Rádio FMZ. E a você também, ouvinte internauta, muito bom dia, que nos acompanha de qualquer lugar aí de Venda Nova do estado do Brasil e também do mundo. No episódio de hoje do programa Conexão, temos a honra e a alegria de receber um convidado muito especial, o Padre Geraldo Calimã, que recentemente completou 70 anos de vida. Natural de Venda Nova do Imigrante, Padre Geraldo construiu uma trajetória singular e inspiradora como educador, sacerdote, pesquisador e formador de gerações. Sua atuação marcou e continua marcando de forma profunda o campo da educação no Brasil, em diversos contextos latino-americanos e também no cenário internacional, com destaque para a Itália, país onde esteve vinculado por longos anos, primeiro como doutorando e posteriormente como professor e pesquisador. Mais do que números ou títulos, celebramos hoje uma vida dedicada ao conhecimento, à formação humana e à fé, e ao compromisso com a educação como instrumento de transformação social. Padre Geraldo, que prazer ter o senhor aqui hoje, seja bem-vindo ao programa Conexão. Então, bom dia, para mim é uma alegria muito grande estar aqui participando na minha terra, em Venda Nova, desse momento em que a gente é convidado a compartilhar uma trajetória de vida, como você mesmo titulou. Então, obrigado também à rádio que me convidou e a você. É uma alegria recebê-lo aqui na Rádio FMZ. E antes de iniciarmos na nossa conversa, nós vamos para um rápido intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Conexão. Apresentação, Edésio Petterle. Você está ouvindo Conexão. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. A nossa conversa hoje é com o Padre Geraldo Calimã, que é coordenador da Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade, é professor, doutor em educação. Padre Geraldo acaba de completar 70 anos e nossa conversa hoje é sobre sua trajetória como educador, pesquisador e sacerdote salesiano. Padre Geraldo, vamos começar falando um pouquinho das suas raízes, vamos assim dizer, né? A sua família, infância, juventude. Como é que foi esse seu período aqui em Venda Nova? Bom, nasci aqui em Venda Nova do Imigrante. Na época, era 1955. Aqui não era cidade, era uma pequena vila que foi crescendo em torno, como muitos de nós que já temos uma certa idade, já conhecemos, em torno da imigração, de descendentes italianos, sobretudo. Então eles compraram essas fazendas abandonadas na época da libertação da escravatura, no final do século XIX. Eram famílias que já se conheciam desde a Itália, pois de lá vieram juntos. E naturalmente tinham sobrenomes italianos conhecidos por nós aqui: Calimã, Zanonati, Falqueta, Totué, Camata, Perim, e tantas outras que foram se juntando e formando depois uma vila, e depois se tornou, acredito eu, nos anos 80, um município. Então na vila de Venda Nova havia somente oportunidade para estudos até o 4º ano da escola básica. Eu estudava lá na Escola Singular de Lavrinhas. Fui à missa que eu celebrei no dia de Natal, Encontrei vários ex-colegas meus que estavam na missa aqui, vieram alguns de Brasília, outros de outros lugares, que eram colegas de escola mesmo. Inclusive o Chico
Zandonade, né? Era meu colega nessa época, e vários aí dessa minha faixa etária. Mas eu dizia, né, só depois desse 4 anos, né, da escola primária que havia somente 2 opções. Ou você continuava aqui, né, ou ia para uma escola religiosa. Aí tinha os agostinianos, salesianos, verbitas, maristas. A segunda opção era permanecer na roça, trabalhar na enxada mesmo, como muita gente, né, acontecia assim. Eu lembro que quando cheguei aqui tinha 10 anos de idade mais ou menos, né, que eu terminei esses 4 anos da escola primária. Meus pais até me perguntaram o que eu queria da vida. Eu, diante dessas 2 opções, eu já conhecia algumas histórias dos meus irmãos que foram para Jaciguá. Então eu fiz a minha primeira opção, né, por lá. E assim aconteceu no início do novo ano letivo de 1966. Meu pai encheu um caminhão de milho, colocou a gente, acho que tinha eu e mais alguém dos irmãos, né, num caminhão junto com outros colegas, e ele me mandou para o internato lá, dos salesianos, que todos conhecem. Eu estive lá essa semana para visitar. Hoje em dia está um prédio muito bonito, né, uma escola, se não me engano, técnica estadual agora, né, e foi lá que eu entrei, né, e lá chamava-se Ginásio Anchieta. Acabei ficando lá 4 anos, né, no internato. Pude estudar da 5ª à 8ª série na época, da escola básica, né. Era um internato, sim, mas eu diria que era uma riqueza muito grande na área pedagógica. A gente tinha oportunidade de, além de muita leitura, não tinha redes sociais, não tinha televisão ainda, né? E a gente frequentava muita biblioteca, desenvolvia dotes assim, específicos no campo musical também. E eu, no caso, tocava clarineta na banda de música, e muitos devem ter conhecido aqui o senhor Agostinho Bastianelli, que faleceu, infelizmente, no ano passado, né? Então, e participava também de peças teatrais e atividades esportivas muito apropriadas, né, para aquela idade. Então, uma riqueza, eu dizia, de pedagogia. Um fato que me marcou muito, né, que o diretor da escola, que está vivo ainda, está com 92 anos de idade, o padre Paulo Maia, ele percebeu a minha tendência aos estudos nesse período e mandou fazer uma caixinha, né? Mandou cortar folhas de papel, fazer fichário, para eu resumir, porque eu resumia as leituras que eu fazia. Então eu batia muito bem a máquina, daquelas com teclado mesmo, né? E dentro dos 4 anos o ficheiro ficou lotado. Foi minha descoberta para a vocação de pesquisador. E eu conservo até hoje esse fichário. Isso eu imensamente grato, né, ao padre Paulo Maia, por essa atitude de educador, né, que percebeu a minha vocação já para pesquisador naquela época. Padre, a partir daí, como que aconteceu o seu chamado ao ingresso na congregação salesiana? Então, Adésio, a gente já tinha as nossas famílias aqui já eram muito religiosas, né? A minha, eu já tinha o meu irmão, Padre Cleto Calimã, que está em Vitória hoje em dia, ele e mais 2 irmãs religiosas que estavam seguindo a vida religiosa, né? Então, meus pais tiveram, na verdade, 11 filhos, né? E eu sou mais novo deles. Então, meu irmão mais velho já tinha se enveredado, o Cleto, né, para a vida religiosa. E quando completei meus 10 anos, ele se tornou também padre. E além do mais, tive 2 irmãs, né, como eu disse, freiras da congregação lá da Santíssima Eucaristia de Cachoeira. E depois de ficar 4 anos estudando lá no ginásio Anchieta, né, lá do Jaciguá, é que eu fui convidado, né, a continuar os estudos. Fui com 14 anos de idade para a cidade de Araxá, para dar prosseguimento ao científico naquela época. E lá pude estudar o que na época se chamava curso científico na escola média,
convidado também aos 16 anos a entrar no noviciado dos Salesianos, que foi feito lá em Pernambuco, em Jaboatão. E a vida me levou, como diz o outro, e a opção a gente foi acrescentando essa opção, foi amadurecendo, percebi essa opção de vida, pois sempre tinha uma visão muito positiva dos padres, meus parentes, pertencentes à família, que eram muitos, vários. Agora, padre, eu queria saber um pouco mais da sua vida vocacional, os estudos filosóficos, os estudos teológicos, a ordenação diaconal, sacerdotal, como que essas etapas foram ocorrendo? Então, a partir de então que eu fiz essa opção pessoal de ser religioso, salesiano, né? Segui esse percurso de formação para a vida sacerdotal e tal. Terminado esse tal de noviciado aí, estudei ainda 4 anos na Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras de São João del Rei, Minas Gerais. E lá eu estudava de manhã, estudava filosofia, e na parte da noite estudava pedagogia. Então me formei sobretudo nessas 2 áreas, filosofia e pedagogia, a nível de graduação, né? Então saí de lá como orientador educacional e administrador escolar. E ao longo desses anos saí, depois de São João del Rei, fui para um período de 2 anos de experiência de professor, né, em Araxá, depois Cachoeira do Campo. E após esse período fui para Belo Horizonte seguir o percurso assim, para estudar teologia. É um período de 3 a 4 anos, 3 anos e meio no meu caso. Nesse período o meu irmão Cleto era meu professor também, de cristologia, de teologia e assim por diante. E após os 4 anos do período de formação na área teológica, aí eu fui para Brasília, para implementar uma obra social chamada hoje de Centro Salesiano do Menor. Foi um período muito importante, sempre tive assim uma ligação própria, no sentido de educação, mas educação social, essa dimensão social da educação, né? E esses meninos aí eram tudo pobres, de periferia, e não eram poucos, né? A gente implantou, e são até hoje, mais de 40 anos, são mais de 1.000 desses jovens trabalhando como adolescente aprendiz ali em Brasília, né? E nesse período já tinha conseguido um terreno lá pelo governo do Distrito Federal, esse terreno de 10 mil metros quadrados, né? Numa cidade lá chamada Ceilândia. E foi construído nesse terreno um prédio para o CESAM, né, para essa obra social. Esse prédio, a partir do ano 2020, foi entregue à Universidade Católica de Brasília, e lá agora funciona uma unidade da Universidade Católica, lá dentro dessa unidade de Ceilândia. Então, foi um período de trabalho na área social. Uhum. E a partir daí, as primeiras atividades, então, do seu ministério presbiteral, né? Após ordenado, né? Como foi o início aí do seu trabalho? Então, eu fui ordenado aqui em Venda Nova, né? Dia 15 de julho de 1984. Então, vai para 42 anos, se não me engano, né? Então, depois de exercer a direção dessas obras sociais, né, em Brasília, por 3 anos, e também em Belo Horizonte, é que eu fui exerci também meu trabalho como padre. E na época quem era o superior religioso era o Dom Décio Zandonati. O Dom Décio me convidou, falou assim: você tem vocação para isso, não quer estudar mais, né? A gente tem a oportunidade de mandar lá para Roma, tal. Eu pensei, falei assim, tudo bem, vamos. E fui para lá em 88 e de lá comecei a atividade universitária, mas é um outro, digamos assim, um outro período, né, da vida. Isso respondeu a uma necessidade que eu tinha na época, de aprofundar, porque eu sabia, tinha muita prática de trabalhar com a juventude, com os jovens de periferia, pobres, mas eu precisava de teoria.
Muito bem, nossa conversa hoje aqui no programa Conexão é com o padre Geraldo Calimã. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Conexão. Conexão. Apresentação: Edésio Petterle. Estamos de volta com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. A nossa conversa hoje é com o padre Geraldo Calimã, que é coordenador da Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade, além de professor e doutor em Educação. Padre, agora eu gostaria de saber onde e quais foram as instituições de ensino superior que o senhor fez os seus estudos de pós-graduação e quais foram os principais problemas de pesquisa que foram aparecendo e o senhor foi trabalhando no decorrer aí da sua vida acadêmica. Então, eu fui em Roma, fiquei na Universidade Pontifícia Salesiana, né? Que é uma universidade que ela já forma mestres e doutores, tem uma faculdade de educação muito conhecida e foi lá que eu fiz o mestrado primeiro e depois de fazer o mestrado eu resolvi voltar para o Brasil porque tinha terminado o mestrado, eu não pensava em ir para frente. Aí quando chego em Belo Horizonte, de novo diretor de uma obra social, né? Depois de ter feito 2 anos de mestrado lá, aí veio uma carta de Roma dizendo: você está convidado a retornar aqui para se formar como doutor em educação. Só que nós providenciamos, né, o financiamento dos seus estudos, mas você depois tem que ficar aqui como professor. Foi o preço que eu paguei. Eu fiquei numa dúvida tremenda, né? Assim, nossa, eu vou ficar quanto tempo lá, né? Era uma opção mesmo para ficar praticamente o resto da vida. Então, de 91 a 95, voltei de 91 para lá. E foi uma riqueza muito grande. Passei 2 períodos também em Londres para estudo de inglês. Tive a oportunidade de passar 6 meses na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, onde pude entrar em contato com uma ampla bibliografia na área da sociologia que eu estudava. E foi na área que me aprofundei, né, na educação social, sociologia da educação. E lá por 6 meses, como eu disse, eu fui rato de biblioteca mesmo. Naquele tempo não tinha redes sociais ainda como tem hoje, então a gente tinha que ir lá nos Estados Unidos, sair da Itália e ir lá, ficar 6 meses na biblioteca, tirando fotocópias e mais fotocópias, e voltei de lá para Roma com uma pilha de quase 1000 fotocópias de livros que eu tinha lido e que eu queria levar, né, esse material. E a partir daí, depois de concluir essa parte, as suas atividades docentes de pesquisa, como que se deu isso, padre? Então, eu defendi, como a minha tese de doutorado foi escrita em italiano, né? O título era Giovani a Belo Horizonte, Normalità, Devianza e Lavoro. Jovens em Belo Horizonte, né, e o trabalho. É uma pesquisa de campo, a qual responderam 700 adolescentes trabalhadores, esses de periferia, né, e 700 adolescentes de classe média e alta, que frequentavam as melhores escolas de Belo Horizonte. Foram 1.500 jovens que responderam a todos esses questionários e eu trabalhei por 4 anos em cima de pesquisas teóricas e depois estudando os resultados disso aí para poder, né, fazer o doutorado, tudo bem. Mas aí eu fui convidado a dar aulas a partir de 95. Né? A partir de 1995 eu já era professor na Universidade Pontifícia Salesiana e o estilo de aula lá era bem diferente daqui, né? Para dizer a verdade, quando eu cheguei e comecei a dar aula assim mais democrática, aí fui chamado pela direção do instituto lá, da faculdade, o diretor virou assim: olha, aula é aula, você senta na cátedra e fala o que tem que falar durante 45 minutos. E depois você pergunta no final, alguma dúvida? Então eu não podia nem conversar muito com os alunos, é impressionante. Era um estilo diferente do nosso brasileiro, né?
Então, esse tempo ali, na verdade, passei 10 anos como professor lá. Aí o senhor retorna de Roma, né? Pois é, eu tive assim uns problemas sérios de coração lá, sabe? Aí quando todo ano eu vinha para cá, eu nunca perdi as raízes de Venda Nova. Fazia questão, e eles sabiam disso lá em Roma. Eu passava aqui, as férias lá, mês de julho e agosto, né? Eu passava um mês por aqui pelo Brasil em Venda Nova. Aí um dia peguei o avião, fui para Milão. Milão não estava me sentindo muito bem, aí a senhora lá já me conhecia, né? Eu disse, não, você tem muitas milhas, vai na executiva. Eu falei, tá bom. Aí lá na executiva realmente foi bom porque eu tomei um whiskyzinho para poder respirar, porque eu não conseguia respirar, né? Cheguei em São Paulo, Guarulhos. De Guarulhos consegui ir para Vitória. E de lá em Vitória já fui direto para o hospital. E lá eu estava bem ruimzinho. Aí passei um mês com revascularização, essas coisas que a gente passa na vida. Uhum. Mas graças a Deus já vai mais de 20 anos e a gente continua vivendo, né? E se cuidando. Muito bom. Padre, depois então de saber sobre toda a sua trajetória, quais são as suas percepções, convicções, esperança da educação nesse início de século XXI? Ao final do primeiro quarto, do século XXI, perceba a educação como um campo que se transforma continuamente e impulsionado agora com muito avanço tecnológico, mudanças sociais e desafios muito grandes para nós que trabalhamos com educação. Por exemplo, a pandemia da Covid-19, por exemplo, acelerou a digitalização do ensino. Revelou tanto potencial quanto as desigualdades do acesso à educação. Hoje, mais do que nunca, a escola precisa ser um espaço de inclusão e inovação, de construção de sentido da vida, e não só um espaço para aprender conteúdos. Eu fico firme na ideia de que a educação é um direito fundamental, uma ferramenta poderosa de emancipação dos indivíduos. Temos países como a Coreia do Sul, por exemplo, que saiu muito do quase nada para o que eles são hoje com a educação. Acredito que a educação deva ir além da transmissão então de conteúdos, promover um pensamento crítico do jovem, a criatividade, uma cidadania em que ele é cidadão ativo na sociedade, não somente fazendo o que vem de cima para baixo. E eu defendo uma educação que valoriza a diversidade, respeita os saberes locais, que dialoga com os desafios do mundo de hoje, utilizando a inteligência artificial, a convivência democrática e todos esses valores de hoje. E uma educação mais humana, e mais do que um instrumento de instrução, a força para a construção do mundo de paz. Minha esperança é que possamos imaginar a educação como um ato profundamente capaz de romper a exclusão social, preconceito, violências, que este mundo que nós vivemos está cheio disso aí. E eu trabalho já há 18 anos como titular para uma cátedra da Unesco. A Unesco tem no Brasil cerca de 20 cátedras, que ela designa um titular para elas. Eu fui designado ainda em 2008 e estou lá até hoje como titular. E essa cátedra é endereçada para juventude, educação e sociedade. E a gente, como professor, hoje em dia não é uma vida fácil. A gente precisa produzir muito. Eu tenho já hoje 20 livros publicados, e todos os anos a gente publica 2 livros, e tem que publicar muitos artigos científicos,
É claro que eu não faço isso nunca sozinho, quase. Sempre com meus alunos de mestrado e de doutorado. E sempre dentro do campo que eu me entendo, que é da educação na dimensão social. Porque, mais do que nunca, o mundo dos jovens hoje precisa dessa reflexão social. E eu acredito que, né, no século XXI, a tecnologia vai entrar muito na vida das pessoas, mas para isso tem que ter muita atenção. Eu tenho uma pesquisa que estou desenvolvendo atualmente junto com o Brasil, Portugal e a Rússia, né? E essa pesquisa é sobre os impactos das redes sociais para o bullying e o cyberbullying desses adolescentes e jovens de hoje. E a gente fica muito preocupado com, às vezes, a falta de um controle da juventude no uso dessas redes sociais. Muitos deles encontram ali até o fim da própria vida, a falta de sentido para a vida, por falta, às vezes, de orientação, porque, às vezes, os pais estão longe, acham e não entendem daquilo e não entram naquele mundo, mas o jovem entra e vai longe demais, às vezes, em atividades que são terrivelmente prejudiciais para a vida dele. Muito bem, nossa conversa hoje aqui no programa Conexão é com o padre Geraldo Calimã. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Conexão, em conexão com o mundo, em conexão com você. Conexão, apresentação Edésio Petterle. Voltamos com o programa Conexão aqui na Rádio FMZ. Hoje a nossa conversa é com o padre Geraldo Calimã, coordenador da Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade. Além disso, o padre Geraldo também é professor e doutor em educação. Padre Geraldo, estamos aí no nosso terceiro bloco da nossa entrevista e agora eu queria saber do senhor qual que é, na sua opinião e para o Brasil, o seu principal legado para a pedagogia social. Então, nós temos um livro que foi elaborado, não por mim. Eu falei que eu tenho 20 livros escritos já, né? Uhum. Mas esse aqui foram, digamos assim, pessoas que estudaram comigo a partir de mim, discípulos meus, aqui no Brasil e no exterior. E, de repente, eles se juntaram e falaram comigo que queriam escrever um livro sobre pedagogia social. Até eu escrevi um artigo. Mas no finalzinho eles disseram, não, isso aqui é uma homenagem aos seus 70 anos de idade, que eu completei há 3 meses atrás, né? Então o livro se chama Pedagogia Social, um reconhecimento em comemoração aos 70 anos de Geraldo Calimã. Bom, eu não reclamei, achei assim, uma homenagem muito boa, mesmo porque nesse livro aqui a gente vê que os alunos, que a universidade percebe que a gente não é só professor, a gente é o padre que é professor. Então eles reconhecem essa identidade, né, da atividade da gente como padre e reconhecem a atividade da gente como professor também. Então, o que eu acho que eu posso trazer para a pedagogia social é que a gente escreve muito sobre esse tema e estudiosos do Brasil todo, é claro, citam a gente, porque eles vão buscar nesses textos meus aqui os fundamentos para escrever também seus textos e a gente fica feliz com isso. Eu acho que isso ajuda muito os educadores sociais pelo Brasil afora, né, a saberem qual a riqueza do trabalho deles e ajuda a formá-los para trabalhar bem e exercer bem essa atividade como educador social, que não é exatamente um professor, né? Mas aquele que acompanha a juventude, sobretudo a juventude mais necessitada. Isso aí é uma missão dada a nós salesianos, por isso está dentro da minha missão como salesiano também. A essência, né, do salesiano é justamente essa. Exato, né? Os jovens mais necessitados. Então eu me sinto feliz de poder perceber que os outros percebem a gente assim, né? E a gente está trabalhando nesse campo e eu creio que possa ajudar muito.
E, inclusive, estamos com um curso de formação de educadores sociais online para o Brasil inteiro, né, que vai se iniciar no próximo ano, estamos organizando, né? Então, a gente quer formar educadores para que eles saibam qual a grandeza do trabalho deles, né? Educador social, para explicar melhor, é aquele que trabalha com a juventude, dando, assim, dentro da perspectiva da educação. Padre Geraldo, enquanto coordenador da Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade, qual é a importância de uma Cátedra Unesco para uma universidade e também para uma região? Uma Cátedra Unesco é um reconhecimento que naquela universidade tem um grupo que estuda a fundo e seriamente um tema que interessa muito à Unesco. Que tema é esse? Juventude. No meu caso, a minha temática mais privilegiada e que está muito ligada à Unesco chama-se violência escolar. Violência nas escolas. Isso que eu estudo e que dentro da sociologia trabalho muito. E, portanto, a Unesco está muito interessada nisso. Uma cátedra da Unesco reúne, nesse caso, 10 pesquisadores aqui, lá de Brasília, no caso, 10 pesquisadores de outras universidades brasileiras e mais 10 pesquisadores de países como a Itália, México, Latinoamérica e assim por diante, estrangeiros. E o dia que a gente precisa refletir um tema específico que a Unesco pede de nós, aí nós juntamos essa turma e trabalhamos a temática para a Unesco. Essa pesquisa sobre o impacto das mídias sociais foi justamente também pedida pela Unesco. E eles querem que esses grupos, essas cátedras, estudem nos temas, porque a Unesco trabalha muito com temas como esses. Padre Geraldo, esse caminho que o senhor fez na educação religiosa também foi um caminho que diversos jovens fizeram aqui no início do século XX, meados do século XX, aqui em Venda Nova do Imigrante. O senhor seguiu na vocação, mas muitos não seguiram e retornaram aqui para o município. Na sua opinião, o desenvolvimento de Venda Nova está relacionado a essa educação religiosa que muitos jovens receberam e retornaram para cá? É uma pergunta muito evidente isso aí, né? Gente, eu acho que Venda Nova é o que é hoje em dia por causa justamente dessa presença desses adolescentes e jovens que saíram daqui, foram lá fora estudar por conta própria, né? E boa parte deles voltaram, porque não tinha vocação para padre, né? Quem tinha, ficou. Quem não tinha, voltou. E é pai de família, trabalha dentro do seu campo, mas com uma formação que eu acho que teve uma base muito sólida. E trouxeram não só a formação da religiosidade, mas a formação humana e daí a formação também profissional, a capacidade de gestão de projetos, né, dentro da cidade e assim por diante. Então são qualificados realmente, foram qualificados dentro daquelas possibilidades daquele tempo, porque às vezes não podiam entrar nas universidades como todo jovem vai hoje. Padre, e sair daqui com 10 anos, como que foi esse processo, sair tão jovem? Não é muito fácil a gente se desligar da família tão cedo, né? Eu diria assim, no início, sobretudo, era muito difícil porque você perde a base familiar. Lá no internato, a gente passava a primeira, segunda semana assim com uma tristeza enorme, né? Mas depois, com o tempo, se acostumava, porque, como eu disse, tinha uma pedagogia muito rica e que não deixava a gente ficar quietinho, com saudade no canto, mas dava muita atividade intelectual, né, atividade esportiva, artística, como banda, teatro, e aí você ia entrando no ritmo. E depois,
a gente voltava, né, nas férias de julho, passava aqui em Venda Nova, as férias de janeiro passava aqui em Venda Nova, e isso nos animava a continuar. Mas foi uma experiência não muito fácil. Padre, no início da nossa conversa, o senhor lembrou do momento em que o seu pai te perguntou se o senhor queria a enxada ou os estudos, e o senhor escolheu estudar. A maioria dos seus irmãos também optou por esse caminho, de sair de Venda Nova para estudar? Bom, dos irmãos, com o meu aniversário reunimos aqui em Venda Nova, em outubro passado, 10 dos nossos irmãos vivos, né? Vocês são em 11, né? Mas uma irmã faleceu com 19 anos, né? Muito tempo. Eu era criança, a mais velha. Então, eu acredito que desses 7 fizeram cursos universitários, né? Olha Mas só. todos porque seguiram esse caminho também de estudos lá fora. Mas eu acredito que as congregações religiosas, é claro que o interesse delas era angariar também vocações religiosas, mas acabaram também formando pessoas humanas muito fortes no sentido intelectual e dando um caminho para todo mundo, porque muitos deles deixaram e foram para a universidade e continuaram, né? Fora de Venda Nova também, mas continuaram. Conexão. E assim chegamos ao final do programa Conexão. Eu quero agradecer a você, ouvinte, que esteve aqui sintonizado conosco e, claro, agradecer ao nosso convidado, Padre Geraldo Calimã. Muito obrigado pela sua presença, por compartilhar um pouco da sua história conosco. Parabéns pelos 70 anos de vida, que venham mais anos e mais trabalhos aí para a nossa igreja e para a nossa educação. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Esses dias eu venho sempre aqui em Venda Nova e gosto muito aí de celebrar as missas, como eu disse, aqui na Santa Terezinha, por exemplo, que é mais próximo, mas às vezes quando a paróquia precisa, a gente celebra aqui também na São Pedro, como domingo à noite passada, e eu fiquei muito admirado. Realmente 2 coisas eu observei: a igreja é lotada, tá? Chovendo, mas a igreja é lotada. Segunda coisa que eu observei, que é muito importante: pais com crianças, né? A sinfonia de crianças, assim, que chora, tudo isso é uma vida muito bonita. Eu achei muito bonito participar dessa missa porque vi tudo isso. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você.